Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e super importante: a micologia veterinária. É uma viagem para o mundo microscópico, sabe? Onde rola uma batalha silenciosa, mas constante pela saúde dos nossos animais. Pois é, que mundo é esse? A resposta está nos fungos. São organismos incríveis e às vezes bem perigosos que agem de maneiras que a gente nem imagina. Vamos entender direitinho como eles fazem isso. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro vamos conhecer os vilões, começando pelos que mudam de forma, os metamorfos. Depois, os invasores que esperam uma chance. Também vamos falar de uma ameaça invisível, as micotoxinas, e até de uns impostores. E claro, no final, a gente vai ver o arsenal que temos para lutar contra eles. Bom, para começar, vamos dar uma olhada num grupo de patógenos com uma habilidade que parece sair da ficção científica: a capacidade de mudar completamente de forma para sobreviver e, claro, para atacar. Pensa neles como se fossem espiões. No ambiente, numa temperatura mais amena, por volta de 25 graus, eles são um tipo de mofo, com filamentos. Mas quando entram no corpo de um animal que é mais quentinho, por volta de 37 graus, eles se transformam, viram uma levedura. E é essa mudança de disfarce que é a chave para a estratégia de infecção deles. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. De um lado, a gente vê a forma de mofo, que é como o fungo fica lá no solo, no ambiente. Do outro lado, a forma de levedura, que é como ele se apresenta dentro do tecido de um animal infectado. É uma adaptação simplesmente brilhante que faz dele um invasor tão eficiente. E aqui estão alguns dos atores principais dessa história. Nomes como blastomices, histoplasma podem parecer complicados, mas o importante é saber que eles causam doenças bem sérias em cães, gatos, cavalos e, inclusive, em nós humanos. Isso só reforça aquela ideia de saúde única, né? De que a saúde dos animais, a nossa e a do ambiente estão todas conectadas. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e conhecer um outro tipo de adversário. Esse próximo grupo de fungos não sai procurando briga, não. Mas eles são mestres em se aproveitar de qualquer sinal de fraqueza. Esses são os zigomicetos. Eles estão basicamente em todo lugar. Eles adoram matéria orgânica em decomposição, então eles ficam ali, no ambiente, só esperando uma brecha, uma porta aberta para poder invadir um hospedeiro. E aqui está o pulo do gato. Num animal saudável, com o sistema imune funcionando bem, esses fungos geralmente não são um problema. Mas qualquer coisa que abaixe essa defesa, como um tratamento com corticoides, o uso prolongado de antibióticos ou até outras doenças, cria a oportunidade perfeita para eles atacarem. Eles são os verdadeiros oportunistas. Beleza, agora a gente vai para um outro capítulo dessa história. Porque nem sempre o perigo é a infecção direta do fungo. Às vezes, a ameaça é muito mais sutil, invisível até. São as toxinas que eles produzem. A contaminação por micotoxinas é um verdadeiro quebra-cabeça. Não é só ter o fungo ali. Fatores como umidade, temperatura, o jeito que a ração ou o grão é guardado, tudo isso pode criar o cenário ideal para esses fungos começarem a produzir venenos. E é aqui que a coisa fica, bem, assustadora. Mesmo que o fungo seja morto no processamento do alimento, as toxinas que ele produziu ficam lá. Elas resistem ao calor, são invisíveis. É um verdadeiro veneno fantasma que contamina a comida. E olha, os estragos são enormes. As aflatoxinas, por exemplo, podem destruir o fígado. A citrinina ataca direto os rins. Já a ergotamina pode causar problemas neurológicos seríssimos, até gangrena. Cada toxina tem um alvo, mas o resultado é sempre grave. E agora, se preparem para uma reviravolta na trama, porque nem tudo que é estudado na micologia é, de fato, um fungo. Alguns são, digamos, impostores que causam doenças bem parecidas. É super importante entender a diferença entre eles. No caso de algas como a prototeca, a doença vem do próprio organismo invadindo o corpo. Já as cianobactérias, aquelas famosas algas azuis-verdes, o perigo está nas toxinas que elas liberam na água, que podem ser extremamente venenosas se ingeridas. Bom, já que a gente conheceu tantos vilões, chegou a hora de falar do contra-ataque, né? De falar sobre as nossas armas. Como é que a ciência veterinária luta contra esses invasores microscópicos? Pensem nesse diagrama como se fosse o mapa da fortaleza inimiga. A célula do fungo é bem protegida, mas ela tem vários pontos fracos. E cada remédio antifúngico foi desenhado para explorar uma dessas vulnerabilidades.
A primeira classe de armas do nosso arsenal, uma das mais importantes, são os azóis. Eles são a linha de frente em muitas dessas batalhas. A tática deles? Sabotagem pura. Os azóis bagunçam a linha de produção do fungo. Eles impedem a fabricação do ergosterol, que é um tijolo essencial para construir a membrana, a parede da célula. Sem essa parede, a célula fica totalmente vulnerável e morre. Olhando de novo para o nosso mapa, a gente vê exatamente onde eles atacam. Miram direto no processo de fabricação da membrana. É um ataque cirúrgico que impede o fungo de se proteger. Agora, vamos para outra classe de medicamentos que usa uma tática bem diferente. Não é sabotagem, é ataque frontal. Se os azóis impedem a construção da parede, os polienos, como a famosa anfotericina B, não esperam. Eles vão lá e, pá, abrem buracos na parede que já existe. Eles se grudam no ergosterol e criam poros, fazendo tudo de dentro da célula vazar. É fatal. E, de volta ao mapa, o alvo aqui é outro. Os polienos focam na função da membrana, desestabilizando a estrutura dela diretamente. São duas estratégias bem diferentes, mas com o mesmo objetivo final: neutralizar o inimigo.